Salve, salve, senhoras e senhores, fala família tricolor em pauta, todo mundo que estiver chegando nesse canal pela primeira vez. Geralmente a gente faz isso aqui em live, mas o que tá acontecendo? A minha irmã que mora no interior de São Paulo, tá ficando em casa nesses dias, ela toma meu estúdio, toma meu espaço de trabalho, vai uma crítica e um beijo aqui pra minha irmã. Então hoje a gente vai falar desses três assuntinhos pelos quais você clicou, pelos quais vocês clicaram na capa deste vídeo, no título deste vídeo. Vamos falar dos primeiros jogos aí do São Paulo no Campeonato Paulista. Este suposto interesse da Sampdoria no nosso zagueiro, nosso made in Cotia, Lucas Beraldo, que inclusive o São Paulo pediu liberação da seleção sub-20 para ele ficar no São Paulo, para ele poder jogar, até porque até outro dia a gente mal tinha zagueiro, só o Arboleda e o Ferrarese, a Arboleda que se apresentou aí, se reapresentou ao São Paulo depois de todo mundo por conta da Copa do Mundo. Tinha o Ferrarese ali, o Diego Costa machucado e só, porque vendeu o Léo Pelé pro Vasco, enfim. Tinha um baixo contingente de zagueiro, São Paulo foi lá, pediu na CBF, né? Engraçado, São Paulo pediu alguma coisa pra CBF, né? O São Paulo é garfado em vários jogos ao longo da temporada, né? E a CBF não faz nada, e o São Paulo não fala com a CBF. É aquela passividade que a gente sempre critica da diretoria do São Paulo. Foi lá, pediu a liberação do Beraldo. E vamos também comentar um pouquinho sobre o nosso menino Luan. Menino não, né? Já tá velho já o Luan pra se chamar de menino, né? Já tá na sua quinta temporada como profissional. Sua primeira, se eu não me engano, foi em 2018, ali na época do Aguirre. Mas antes da gente falar de tudo isso, eu não posso deixar de pedir pra você deixar o seu like, deixar o seu gostei. Se você curtiu o formato aqui dos nossos vídeos, das nossas lives, é só se inscrever no canal que você não vai se arrepender. Se você se arrepender, você comenta: Celso, me arrependi de ter me inscrito no seu canal por isso, isso e isso. Você me dá esse feedback também, você me fala por que você está se desinscrevendo, porque é assim que é bom. Enfim, vamos lá, vamos falar de tudo isso aí. Rapaziada, primeiro eu gostaria de abordar os nossos primeiros jogos aí no Paulistão. Depois, se quiser, eu vou deixar aí o tempinho para cada um dos assuntos para vocês na descrição desse vídeo. A questão do Paulistão é o seguinte: a nossa estreia é contra o Ituano. O Ituano, ano passado, não sei se vocês lembram, mas foi o jogo do qual o senhor Jandrei se consagrou no Paulistão do ano passado. Aquele 0-0 no Morumbi, que se não fosse o Jandrei, talvez a gente tivesse perdido a nossa primeira partida em casa do ano de 2022, né? Tudo bem que o time do Ituano mudou um pouquinho, e o próprio Ituano, por um detalhe, não subiu para a Série A. Por um detalhe não disputou a Série A. Teve aquele jogo com o Vasco que o Nenê fez o gol de pênalti e o Ituano tentou de qualquer jeito chegar ao gol, não conseguiu. Aquele lateral direito, não sei se ele ainda tá no Ituano, preciso dar uma pesquisada antes da gente fazer nosso pré-jogo aqui no dia 15. Aquele lateral, o nome do menino é Raí, lateral do Ituano. Raí, né? Nome do nosso grande ídolo São Paulino. O Raí, lateral, corria pra caramba, tava passando. Lembra o Mbappé na velocidade, né? Mas só na velocidade também, não tinha a mesma qualidade técnica, obviamente, mas era um menino, um lateralzinho muito rápido. Então vamos ficar de olho que armas que o Ituano tem, porque ano passado nos deu um caldo. Ah, mas era um time em formação, era o começo do Ceni. Concordo, óbvio, por um detalhe não perdeu, né? Um detalhe chamado Jandrei, que pegou pênalti, inclusive, né? Foi a estreia do Jandrei e ele pegando pênalti, se eu não me engano, no segundo ou terceiro jogo, que o primeiro jogo a gente perdeu para o Guarani lá em Campinas por 2-1, se eu não me engano, com um gol do Caleri, inclusive. Além do Ituano, nós temos na sequência a Ferroviária, que é sempre encardida, sempre faz campanhas interessantes no Campeonato Paulista. Raramente a gente vê a Ferroviária brigando de vez lá embaixo. A Ferroviária que tem um time feminino muito forte, o masculino ainda não é tão bom quanto o feminino, mas mesmo assim a Ferroviária sempre dá um probleminha, sempre dá um caldo aí nos últimos anos, nas últimas temporadas do Campeonato Paulista, e vai ser fora de casa. Não sei se o Rogério pretende fazer aquele rodízio como ele fez no ano passado, acho que sim, acho que ele vai tentar dar oportunidade para todo mundo nesses 5 primeiros jogos, ver quem voltou melhor das férias. E a gente tem aqui 3 jogadores que mudaram o número no uniforme, que eu acredito que vão ter oportunidades. O primeiro é o Gabriel Neves, que a gente contratou de forma definitiva no final do ano passado. Foi a nossa primeira, entre aspas, contratação para 2023, né? Porque antes ele estava com empréstimo e agora de forma definitiva. Custou, se não me engano, 1,7 milhões de dólares, quase 2 milhões de dólares, aí perto dos 10 milhões de reais, se minha conta não estiver enganada, né? Acho que foi algo em torno de 8 milhões de reais. Não vou me lembrar ao certo, a gente fez vídeo, fez live aqui falando sobre o Gabriel Neves também. O outro é o Ferrarese. O Ferrarese que agora ganhou a camisa 3. E muita gente tá falando: pô, Celso, com esse excesso de gringos, com esse tanto de gringo que tá vindo pro São Paulo, o Ferrarese muito provavelmente não vai ficar. Não é
Não necessariamente. O São Paulo está tentando prorrogar o empréstimo dele, mesmo com chegada de Alan Franco, chegada de Jackson, que estão aí por detalhes de serem confirmados, de serem contratações confirmadas. Acho que quando eu estiver postando esse vídeo ou amanhã já vai ter alguma confirmação ou do Franco ou do Jackson Mendes. Vamos ver quem que vai ser anunciado primeiro. Mesmo com esse excesso de gringos, o São Paulo busca prorrogar o empréstimo do Ferrarese. O Ceni quer contar com o Ferrarese, o São Paulo quer manter o Ferrarese aí no elenco. O quanto vai utilizar eu não sei, mas o cara ganhou aí, ó, vai estar na tela pra vocês, ganhou a camisa 3, de zagueiro titular, o Arboleda 5, ele 3 e o 4 o Diego Costa, né? Se vocês quiserem já formatar uma zaga com esses 3 números aí, né, o padrãozinho, né, o 3, o 4 e o 5, já fica uma zaga interessante. Diego Costa pela direita, o Arboleda pelo centro fazendo a sobra, o Ferrarese fazendo a quarta zaga. Tudo bem que o Ferrarese jogou a maior parte da carreira pelo lado direito, mas acho que ele teria, né, pela facilidade dele de jogo com os pés, é um cara que constrói, como o Ceni tanto gosta. Eu gosto de zagueiro que destrói e se construir, beleza, se construir tá ótimo, como é o próprio Arboleda. Ele tem um bom passe, mas não é o forte dele é a jogada aérea. Mas enfim, Ferrarese é um desses caras que pode ter oportunidade em um desses primeiros jogos. E nosso terceiro jogo, falando em Ferrarese, é contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, o nosso terceiro jogo já é um clássico na casa dos caras. Olha como começou bem nosso tempo. Então a gente já vai ser teste de fogo um atrás do outro. E uma das coisas que eu gostei dessa numeração nova aí, desses 3 jogadores que também trocaram a numeração, além do Luciano e tudo mais, foi o Wellington. O Wellington saiu da 34 e agora pegou de vez a camisa 6, tá com a camisa 6 de lateral esquerdo titular. Tenho muita esperança no Wellington de ser a temporada para ele se firmar. Ele demonstrou muita qualidade na época do Crespo. O Crespo botou ele no time titular, deu uma segurada no Reinaldo, porque percebia que o Reinaldo até chegava ao ataque, até ajudava no ataque, mas na hora de voltar não voltava, coisa que a gente não se preocupa tanto com o Wellington. O que a gente se preocupa com o Wellington e vai ao encontro desse terceiro jogo é o Wellington fora de casa. O psicológico do Wellington parece que sente, né, a mente dele sente quando ele está em território hostil, quando ele está em território principalmente de adversário de torcida de massa, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra as grandes equipes, ele sente. No Morumbi, ele também sente, mas de forma positiva. No Morumbi, o Wellington pega a energia da torcida, que nunca teve nada contra o Wellington, sempre. Acho que a maioria de nós achamos o Wellington um bom jogador, que pelo menos potencial a gente enxerga no Wellington, e vamos ver ele agora como titular do São Paulo, tomando a vaga do Reinaldo. Acho que o São Paulo fez certo essa gestão com o Wellington, o Reinaldo ainda sendo titular e agora ele tendo oportunidade. Acho que é um dos poucos bons cases de Cotia dos últimos anos. Bom case, meu, tô como um bom Faria Limer falando bom case, meu, mas enfim, voltando aqui no Wellington. O Wellington tá sendo agora, na teoria, o titular absoluto da posição da lateral esquerda, e nosso terceiro jogo é contra o Palmeiras no Allianz. E ele sente esse tipo de jogo, ele sente esse tipo de pressão de torcida. É uma coisa que Rogério Ceni, Muricy Ramalho, nosso diretor lá de futebol, o Sr. Carlos Belmonte, as pessoas precisam conversar com ele, mandar-lhe umas sessões a mais para psicóloga, alguma coisa a mais tem que ter com o Wellington, tem que fazer um projetinho ali na cabeça dele, porque bola ele tem, velocidade ele tem, ele dá profundidade, tem que melhorar um pouquinho no cruzamento sim, mas ele, não é que ele é horroroso no cruzamento, ele não era um Igor Vinícius de anos atrás, porque o Igor Vinícius também melhorou na tomada de decisão. O cruzamento pelo alto do Igor Vinícius eu não acho tão bom, mas o cruzamento rasteiro dele melhorou pra caramba. A hora de saber chutar, a hora de saber dar um passe, o Igor Vinícius melhorou. Por que não o Wellington também pode melhorar? O Igor Vinícius tem 25, o Wellington, se não me engano, vai fazer 22 agora, ou 23. Tá nessa faixa etária. O primeiro jogo do Wellington foi contra o Flamengo, tudo bem que não tinha torcida, mas naquele jogo que a gente ganhou do Flamengo no Morumbi, eles infelizmente foram campeões na nossa casa, com o Ceni lá do outro lado. Então, você vê que ele tem essa qualidade, ele tem o psicológico quando ele tá jogando em casa. Fora de casa, precisa melhorar. Rapaziada, tá saindo algumas notícias também de que a Sampdoria da Itália tá interessada no Beraldo. Parece que eles estão perdendo os zagueiros aí para outros times, não sabe se vai renovar com um, com o outro, e já estão de olho nas possíveis reposições aí. E um desses que eles estão de olho é o Beraldo, o Lucas Beraldo, só que isso não passa de interesse, não tem proposta, não tem nada na mesa. O São Paulo, até onde eu li, o São Paulo não recebeu nada, não recebeu sequer um contato, é puro suquinho de especulação da imprensa italiana, que é pior que a brasileira. A imprensa italiana e a imprensa espanhola coloca sempre todo mundo em todo lugar. A imprensa inglesa um pouquinho menos, eu diria que essa terceira força aí dos veículos que mais colocam o jogador em lugar, né? A Espanha sendo o número 1, a Itália o número 2, a Inglaterra o número 3 e o Brasil o número 4, de colocar jogador dali pra lá, coisa que nem existe, eles colocam, enfim.
Não tem ainda proposta, não tem valor, não tem nada. E o Beraldo, como eu falei no início desse vídeo, o São Paulo pediu liberação da CBF, pediu liberação da seleção sub-20 para ele poder jogar aqui, para ele poder jogar no São Paulo, poder começar o Paulista podendo ser titular. Até porque, se a gente for olhar pelo nosso elenco e pelo jeito que o Rogério estava jogando, quando o Rogério usa uma linha de 3, ou mesmo quando tem uma linha de 4, ele tem preferência por usar um zagueiro canhoto para sair jogando pelo lado esquerdo. Antigamente com o Reinaldo, agora vai ser com o Wellington, enfim. Tem também o Patrick e o Pedrinho que podem fazer o lado esquerdo ali na parte ofensiva. Mas ele sempre optou pelo Léo ali pelo lado esquerdo, por ser canhoto e por ter um bom passe. O Beraldo tem as duas coisas que o Léo Pelé tinha, né? O bom passe e ser canhoto. Eu acho superestimado esse negócio do bom passe do Léo Pelé, porque pra mim ele conduz um pouco a bola pelo lado esquerdo e dá o passe pro lateral. Desculpa, qualquer zagueiro no mundo consegue fazer isso. Eu não vejo, eu de verdade, de coração, não vejo esse bom passe do Léo que todo mundo falava. E o Beraldo, nas categorias sub-20, se destacou por ser um zagueiro que sabe sair jogando com muita facilidade. Me lembra até na questão do passe o próprio Ferrarese. Mas é um cara que também sabe marcar, sabe destruir, pelo que a gente viu na Copinha do ano passado. O Luizão se impunha mais fisicamente, quando o Beraldo, na verdade, era o tempo de jogo. Era questão de estar bem posicionado. Enquanto o Luizão era um cara mais forte, o Beraldo, né, o famoso um zagueiro engrossa e o outro afina, né? O Beraldo, esse é um ditado antigo aí de zagueiro que eu já falei pra vocês me zoaram pra caramba, né? Um zagueiro afina e outro engrossa, né? Mas um tem mais qualidade e o outro é mais na força física. É assim que os dois se destacaram, sendo a dupla de zaga sub-20 do São Paulo. Vejo muito potencial no Beraldo e eu não venderia antes de testar ele no elenco principal. Eu não gosto de vender um jogador sem pelo menos um ano dele no profissional. Como, por exemplo, o Pablo Maia. Jogou um ano no profissional e pode surgir agora ofertas da Premier League. Se forem ofertas muito acima do normal, 20 milhões de euros, beleza, vende, ainda mais por ser um volante. Agora, quando você sabe que o moleque é diferente, como é um Antony, você segura. Você segura, como seguraram o Lucas no passado, eles mesmos já fizeram isso, como seguraram o Hernanes no passado. Seguraram o Hernanes, tiraram o caldo do Hernanes, o Hernanes deu título pra gente depois que a gente foi vender pra Lazio. Ai, mas hoje em dia preferem pegar o jogador mais novo. Dane-se se eles preferem pegar o jogador mais novo, o São Paulo vende se quiser. Ah, você quer meu jogador? Aí você vende, ponto. Olha o Gustavo Scarpa indo com quase 30 anos pra Inglaterra, enfim. E o São Paulo deveria fazer isso. Se vier a oferta acima do normal da Sampdoria pelo Beraldo, 10, 15 milhões de euros por um jogador que nem jogou ainda, pô, beleza. Agora vamos esperar ele jogar para ver por quanto a gente pode vender? A gente viu o Igor Gomes jogando para saber se ele valia 30, se ele valia 50, se ele valia 100. E tá acabando perdendo ele de graça pro Atlético Mineiro, né? Inclusive dei essa notícia aí nas outras redes do canal. O Igor Gomes tá indo de graça pro Atlético Mineiro e o São Paulo tá pegando os 10%, tá se firmando hoje isso. Não treina mais com o time do São Paulo o senhor Igor Gomes. Agora vamos pro assunto final aqui desse vídeo, rapaziada. Eu tô meio chateado com umas paradas que eu tô lendo de alguns setoristas do São Paulo, não pelos setoristas em si, mas pelo que eles têm noticiado com relação ao Luan. De que a dupla ideal na cabeça do Ceni é Pablo Maia e Jackson Mendes. E Pablo Maia e Gabriel Neves, ou Jackson e Neves. O Luan tá sendo a quarta força, a quarta opção na cabeça da comissão técnica. Eu não entendo como é que um treinador como o Rogério Ceni, que fala o Luan como esse camisa 5, esse primeiro volante é o melhor do mundo, é um dos melhores do Brasil, melhor do mundo ainda não, calma, né, Luan? Mas um dos melhores do Brasil e não utiliza. Ai, mas ele não gosta desse sistema. É um sistema que dá segurança defensiva. O São Paulo fez um alto número de gols no passado, ainda mais com comparação aos outros. São Paulo tem dois artilheiros ali, Caleri, Luciano, tá chegando agora o Pedrinho, tem gente que pode fazer gol. O problema foi a segurança defensiva do São Paulo que não teve, nem com 3 zagueiros. Quando teve Miranda, Diego e Léo e Gabriel Neves à frente da zaga, melhorou um pouquinho. Eu acredito que com o Luan isso pode melhorar ainda mais. Se a gente for olhar os nossos números com o Luan e sem o Luan nos últimos anos, tirando essa temporada de 2022, é uma coisa surreal. Uma coisa surreal. O time do Diniz tinha 34%, 44% de aproveitamento sem o Luan e mais de 60% com o Luan. O time do Crespo a mesma coisa. Quando tinha o Luan, tinha uma segurança defensiva muito maior. E depois que o Crespo viu como que era o Luan, não tirou mais do time, só saiu por lesão. O Jackson nem chegou, nem treinou e já tá na cabeça dos caras que é Jackson e Maia, Jackson e Neves.
o que é um absurdo. Não sei se o Luan chega de manhã num treino, é desleixado, fisicamente, pelo que ele fez nas férias e pelo que tá saindo de foto aí oficial do São Paulo, o Luan tá um avião fisicamente. Tá magrinho e tá forte, então eu não entendo qual que é a birra. Não sei se pelo estilo de jogo, pelo Luan ser esse um volante mais brucutu, menos qualidade técnica, mas é um cara que dá segurança defensiva e eu não abriria a mão de jeito nenhum. Eu venderia o Maia para a Inglaterra por um caminhão de dinheiro, 20, 25 milhões de euros, mas eu não me desfazeria do Luan. E só venderia o Maia se fosse caro, porque eu também manteria no elenco, porque também acho que pode render. Eu gostaria ainda de ver o Pablo Maia como um segundo volante, porque ele tem um chute de fora da área que o São Paulo deveria utilizar mais e mais nessa temporada. Bom, rapaziada, é isso. Desculpa por não ter feito live hoje. Ficou em formato de vídeo para vocês, mas os senhores me perdoam. As coisas estão meio esquisitas, mas vão ficar bem. Tamo junto. Grande abraço e vamos São Paulo, inferno!